Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, que alegria ter você aqui no programa Lugar de Paz. Este é um programa de intercessão, de oração. Eu estou ansioso para receber o seu pedido de oração aqui. E quando nós oramos, a nossa alma se une aos pensamentos de Deus, ao cuidado de Deus. Deus é todo-poderoso, Ele deseja nos abençoar. Eu quero compartilhar um texto da Bíblia com você. Nós entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é poderosa. O mesmo poder que Deus executou na criação, Ele criou pelo poder da palavra. É o poder que Ele exerce hoje na minha redenção, na sua redenção. Essa palavra tem poder para curar, tem poder para libertar, tem poder para nos tornar sábios no caminho da salvação. Nós precisamos não apenas deixar a Bíblia aberta dentro de casa, mas guardá-la no coração. Precisamos lê-la, precisamos amar a palavra de Deus. Precisamos, de fato, permitir que Deus fale conosco através de sua palavra. Outro dia eu ouvi uma frase que me tocou o coração. Nós não devemos orar até sentir que Deus nos ouve, mas devemos orar até ouvirmos a voz de Deus a falar conosco. Muitas vezes temos a impressão de que Deus está distante, de que Deus não nos ouve ou de que Ele não se importa conosco. Mas à medida que a gente persevera na oração, a nossa oração se torna mais fervorosa e vamos entendendo os caminhos de Deus, os contornos de Deus. E ao longo desse processo, a nossa oração também vai tomando contornos diferentes, porque a gente vai entendendo os planos de Deus para a nossa vida. E à medida que permitimos que a palavra de Deus fale ao nosso coração, a nossa vida é transformada, uma paz sobrenatural toma conta do nosso ser por completo. O salmo que eu quero ler é o Salmo 32, esse é Salmo de Davi. Ele provavelmente escreveu esse salmo após o pecado que ele cometeu com Betseba, aquele pecado do adultério. Ele então faz uma linda confissão. Nós temos ali o Salmo 51 e o Salmo 52 é um salmo de bem-aventurança, é um salmo de ações de graças. E aqui no verso 8 ele diz o seguinte: eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir, e sob as minhas vistas lhe darei conselho. Veja bem, Davi ele fala que bem-aventurado é aquele cuja transgressão é perdoada. E ele fala então desse Deus maravilhoso, desse Deus que nos abraça, que vem para curar as nossas feridas, para nos dar paz. E Davi diz que ele faz do Senhor o seu esconderijo, no verso 7. E no verso 8, ele fala a respeito do Senhor, que o Senhor o instruirá no caminho que ele deve seguir. E sob as vistas do Senhor, o Senhor lhe daria conselho, lhe instruiria. Nós devemos permitir que o Senhor seja o nosso professor. Ele vem para cuidar de nós, para curar as feridas. Ele vem também para nos instruir, nos ensinar. E se nós tivermos um coração humilde, Ele vai nos ensinar coisas preciosas e vamos aprender. E à medida em que aprendemos e colocamos em prática os ensinamentos do Senhor, nos tornamos mais felizes, mais realizados, mais plenos e cheios de alegria no coração para dividir esses ensinamentos com os nossos queridos, com o nosso semelhante, com o nosso vizinho. E para que você continue essa caminhada cristã, adquirindo mais conhecimento da palavra de Deus, eu quero lhe oferecer um curso bíblico que você pode fazer usando o seu WhatsApp. É isso mesmo. Você pode usar o seu WhatsApp e estudar a Bíblia com a inteligência artificial aqui da Novo Tempo, a Esperança. Você pode usar este número que você vê na tela, 12 98200 0062. Um detalhe importante, salve este número na agenda do seu celular como Esperança, porque é através desse contato que você vai estudar usando o seu celular. Você, inclusive, pode fazer várias perguntas bíblicas para a Esperança e ela vai lhe responder de acordo com todas as informações que já foram colocadas na base de dados, informações bíblicas, sermões, estudos bíblicos, para lhe dar a resposta, para tentar, de fato, tirar a sua dúvida sobre determinado tema bíblico. E você pode escolher, por exemplo, o curso bíblico Ensinos de Jesus. Você deseja conhecer mais profundamente as doutrinas bíblicas, aquilo que Jesus ensinou sobre a morte, sobre a ressurreição, sobre o perdão, sobre a confissão dos pecados, sobre a sua promessa de voltar outra vez. Então você pode escrever aí para este WhatsApp, Ensinos de Jesus,
e você então vai fazer esse curso na palma de sua mão, tá bom? E nós vamos estar aqui em oração para que a sua experiência ao estudar a Bíblia seja uma experiência maravilhosa. Agora vamos ler os pedidos de oração que recebemos através do Facebook e eu convido você para me acompanhar. E a primeira mensagem do Facebook é, vamos aqui, do Emerson Ribeiro. Peço oração pelo meu casamento. Depois de casar, minha esposa mostrou um comportamento muito difícil, com atitudes agressivas e tivemos muitos conflitos familiares. Peço que Deus restaure o nosso relacionamento, traga sabedoria, paz e transformação para o nosso lar. Amém, Emerson. Estarei em oração por você, pela sua esposa. E é sempre importante a gente se lembrar de que o casamento é uma aliança. E nessa aliança, nós precisamos de diversas adaptações. Nós temos o nosso próprio estilo de vida e quando vamos para o casamento, nós carregamos isso com a gente. A nossa bagagem cultural, a nossa educação. E a pessoa com quem casamos também carrega essa bagagem cultural e, enfim, quando essas bagagens são diferentes, quando o temperamento é diferente, podem surgir conflitos. Mas eu digo para você, o casamento é um ambiente perfeito para o desenvolvimento pessoal, para poder, inclusive, passar por um processo de transformação. E Deus usa o casamento como uma experiência maravilhosa para o nosso crescimento espiritual. É um ambiente onde devemos ser humildes, dispostos sempre a perdoar. É um ambiente para sermos abnegados, para exercer o autossacrifício. É isso mesmo, o esposo deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Ou seja, protegê-la, cuidar dela, ouvir a esposa. É muito importante que o esposo aprenda e desenvolva a habilidade de ouvir. E a Bíblia diz que a esposa deve respeitar o marido. Quando o marido não se sente respeitado, então ele se sente não amado. E isso pode gerar um círculo vicioso de desrespeito, de incompreensão, de desentendimento. Então é importante buscar humildemente no Senhor a orientação, se necessário, buscar ajuda com um terapeuta familiar e nós aqui no programa vamos estar em oração para que este casamento seja fortalecido e que vocês saiam dessa experiência mais unidos e quem sabe possam até ajudar outros casais que venham a enfrentar situações que vocês hoje estão enfrentando, tá bom? Não desista, vamos continuar aqui em oração por vocês. A Maria Regina diz, peço oração por minha filha Renata, para que Deus opere uma mudança em seu coração e que ela possa ser uma mãe melhor para seus 5 filhos. Ela é muito nova e enfrenta as dificuldades de ser mãe sozinha. Peço também oração por minhas outras filhas, Isabel e Fabiane, e por todos os meus netos. Amém, Maria Regina. Vamos orar então para que você tenha essa capacidade concebida por Deus, para que você seja uma mãe segundo a vontade de Deus e que as suas filhas se desenvolvam e aprendam a também servir ao Senhor, a depender do Senhor, que o ambiente da sua família seja um ambiente muito especial, amoroso, onde haja harmonia, onde haja paciência, tolerância. Que Deus abençoe você e as suas filhas. Muito obrigado por participar aqui do programa. O Albano João diz, boa tarde, pastor, sou de Angola. Que Deus continue abençoando a todos vocês aí da Novo Tempo. Peço, por favor, que orem pela vida espiritual da minha família e que Deus nos liberte do mal, em nome de Jesus. Amém, Albano. Que Deus abençoe você e muito obrigado por participar aqui do programa. A Bíblia nos diz que aquele que é nascido de Deus, o inimigo não toca, porque Deus protege, Deus é o nosso escudo, é a nossa proteção e nós precisamos sempre nos refugiar no Senhor. Então que você, Albano, e a sua família estejam sob o poder, a graça e a proteção do nosso Senhor Jesus. A Célia Maria diz, peço oração por Ian, filho de uma vizinha de 15 anos, que foi preso. A família pede oração. Peço também oração por Jorge, cunhado da minha irmã que perdeu a memória e pelo meu irmão Paulo. Vamos orar, Cecília Maria, ia falar Maria Cecília, é Célia Maria. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe seu irmão, que Deus abençoe a sua família e muito obrigado também por participar aqui do programa Lugar de Paz. Vamos ler as mensagens agora do Instagram, nosso Instagram é @lugar-de-paz. A Irlane Franco escreveu, peço oração pela minha saúde psicológica. Sou viúva, mas sou grata a Deus por ter me permitido viver um casamento feliz durante 30 anos. Porém, a dor da separação tem sido muito difícil. Ore pela minha família e pela minha
cidade. Irlane, muito obrigado por compartilhar o seu pedido. Vamos orar por sua saúde psicológica. Passar por um luto não é uma experiência fácil, é muito doloroso, de fato, mas a esperança deve ser maior do que a dor. E quando a gente encontra um propósito na nossa vida, entendendo que muito em breve Cristo vai voltar, então a gente tem um sentido para continuar a nossa vida, compartilhando a nossa fé, a nossa esperança. Então que essa esperança ocupe o centro dos seus pensamentos, o centro inclusive das suas ações. Estaremos em oração por você. Receba aqui o nosso abraço, que Deus a abençoe, lhe traga o conforto e fortaleça a sua fé na esperança do breve retorno de Jesus. O Jean diz: peço oração pela minha esposa, que está internada com problemas de saúde muito sérios na coluna. Um tumor está comprimindo a medula e ela não está conseguindo andar. Amigos de oração, vamos orar pela esposa do Jean. Ela está com um problema na coluna, está com dificuldades de locomoção e só quem já passou por isso entende. Eu nunca tive uma limitação dessa, mas eu imagino a dor deve ser muito forte, muito intensa. Então vamos orar e interceder para que Deus haja poderosamente na vida dela, trazendo a recuperação, a cura, assim pelo poder e pela graça de Deus. Um grande abraço para vocês. O Alberto Max diz: boa tarde, o meu pedido de oração é pelos meus estudos e pela minha família. Amém, Alberto, que Deus abençoe a sua casa, o seu lar, a sua família e os seus estudos. Estudar não é uma tarefa fácil, mas é gratificante, né? Quando a gente alcança os objetivos, a gente fica feliz. Quando a gente falha, de repente, numa prova, a gente fica triste, mas devemos continuar. E é tão gostoso quando Deus nos concede essa habilidade de estudar, de aprender, e é importante que a gente dedique isso para Ele posteriormente, ao longo da nossa vida. Que Deus siga abençoando você, Alberto. Um grande abraço. A Cristiane Moreira diz: por favor, ore por minha família, em especial por minha mãe Antônia e meu filho Enzo. Nasceu na igreja adventista e era dos aventureiros, mas hoje resiste em ir para a casa do Pai. Peço que Deus toque o coração dele. Vamos orar, Cristiane, por você, pela sua mãe Antônia e pelo seu filho Enzo. No contexto da igreja adventista, existem algumas iniciativas para crianças e adolescentes. E os aventureiros é uma iniciativa para as crianças de 5 a 10 anos de idade, onde aprendem atividades bíblicas, atividades sociais, atividades físicas, e é um ambiente para socialização dentro de um contexto cristão. Então, muitas crianças são iniciadas na fé cristã participando do Clube dos Aventureiros e, posteriormente, do Clube dos Desbravadores. E o Enzo participou dos Aventureiros e hoje não quer mais ir para a igreja. Vamos orar por ele, para que Deus toque no coração dele, para que ele seja despertado para a realidade de que sem Deus nós não somos nada, tá bom? Muito obrigado por compartilhar o seu pedido e vamos interceder aqui pelo Enzo. Agora nós vamos para um rápido intervalo e ao retornarmos teremos aqui o nosso momento de oração, então não saia daí, nós já voltamos. Já estamos de volta aqui na TV Novo Tempo, canal da Esperança. Este é o programa Lugar de Paz. Se você sintonizou agora aí na TV Novo Tempo, este é um programa de oração, de intercessão. Você pode participar aqui conosco, enviando o seu pedido de oração para o nosso WhatsApp do programa. O WhatsApp do programa, você pode ver na tela, é 12 98174 0122. Você pode enviar o seu pedido de oração, o seu agradecimento. Deus ouviu a sua oração? Compartilhe com a gente e nós vamos dividir aqui no programa e com certeza isso vai fortalecer a fé daquela pessoa que está esperando uma resposta do Senhor. Vai ajudá-la a perseverar, inclusive fortalece a fé daquela pessoa que está esperando no Senhor. Eu também quero agradecer nossos parceiros, os Anjos da Esperança, porque é através do Anjos da Esperança que o programa Lugar de Paz existe. É através do Anjo da Esperança que nós conseguimos enviar as revistas Esperança Novo Tempo para os nossos telespectadores. Então, nosso muito obrigado a você que é um anjo da esperança. Que Deus continue abençoando você nessa caminhada. E nós nos alegramos nessa parceria
Quando nós dividimos esperança, nós também somos fortalecidos na nossa fé. Então nós desejamos que Deus continue dirigindo você e abençoando a sua vida. E agora nós vamos ler as mensagens que recebemos através do WhatsApp e eu convido você para me acompanhar. Então vamos lá, a primeira mensagem do WhatsApp é da Carmelita. Boa tarde, pastor Frederico. Tenho 87 anos e por causa da minha perna, vivo mais deitada do que em pé, mas sempre assisto ao programa. Peço oração por mim, pois sofro com fortes dores. Já fiz vários exames, mas os médicos ainda não descobriram o diagnóstico. Orem por mim, por favor. Amigos de oração, anote o nome da Carmelita. Vamos orar por ela. Ela tem 87 anos e tem um problema na perna e isso a tem impedido de se locomover. Carmelita, receba aqui o nosso abraço. Você é uma filha amada de Deus e certamente querida por muitos. Estaremos aqui em oração por você, tá bom? Que Deus a abençoe ricamente. A Bárbara Carolai diz: Pastor, gostaria de pedir oração para minha família, meus filhos e meu esposo. Amém, Bárbara. Então esse é o pedido da Bárbara. Ela pede aqui pela família, pelos filhos e pelo esposo. Que Deus abençoe essa família bonita, que vocês permaneçam juntos, unidos na mesma fé, servindo ao Senhor, para que quando Cristo voltar, toda essa família esteja junta para receber a salvação e a herança eterna. Um grande abraço para vocês. A Irgari Araújo escreveu: Peço oração por minha depressão e crises de ansiedade. Estou com muita dor de cabeça e precisando muito de oração. Peço também oração pelo meu filho, que teve a perícia do INSS negada, e pela minha mãe, Enaike, que também sofre com crises de ansiedade. Vamos orar por você, Irgari, e também pela sua mãe. Então aqui você, seu filho, que tem a questão no INSS, e a sua mãe. Estaremos aí em intercessão por vocês. A ansiedade é um problema que tem acometido a vida de muitas pessoas, inclusive pessoas cristãs, pessoas que são fiéis a Deus. A ansiedade não é necessariamente uma questão de falta de fé. Mas eu quero lhe apresentar uma revista que poderá lhe ajudar muito, Irgari. Essa revista foi escrita pelo Dr. César Vasconcelos. Ele é médico psiquiatra. Ele tem larga experiência no tratamento de ansiedade, depressão. E você pode adquirir essa revista inteiramente grátis através do WhatsApp 12 98244 4449. Deixa eu explicar, esse número é da Escola Bíblica. Então, ao salvar este número na sua agenda do celular, salve como Escola Bíblica, para você pedir algum curso aqui na Novo Tempo. E nós enviaremos para você com muita alegria. Eu tenho certeza de que essa revista, assim como já ajudou muitas pessoas, poderá ajudar a você a ter mais qualidade de vida e a lidar melhor com essa questão da ansiedade e depressão, tá bom? Continuando então aqui os pedidos de oração, vamos ao próximo pedido, que é da Fabiana. Peço oração por Gabriela Vitória, neta de uma amiga. Ela é uma criança especial e os médicos dizem que está com falência de órgãos. Por favor, orem por ela. Amigos de oração, anote o pedido da Fabiana. A Fabiana pede pela Gabriela Vitória. É uma criança que é especial e ela está aí com falência múltipla. Então vamos orar e interceder pela vida dela. Cada vida é sagrada, cada vida é especial aos olhos de Deus. Deus ama todos. Ele entregou a vida do seu próprio filho para nos salvar. Eu tenho certeza de que Deus tem um plano especial para Gabriela. Então, ao orar, lembre-se de interceder pela Gabriela Vitória. Muito obrigado, Fabiana. Que Deus abençoe você e a sua família. O Leandro Martins diz: peço oração pelas minhas finanças e pela guarda do sábado. Preciso muito voltar para a igreja. Peço também pelo meu relacionamento, para que Deus abençoe e que essa pessoa tome uma decisão de acordo com a vontade dele. Peço ainda que Deus cure minhas feridas emocionais, que têm atrapalhado muito a minha vida. Vamos orar, Leandro, por você. E também pela questão do seu trabalho, pela questão das suas finanças. É importante que a gente encontre um equilíbrio financeiro. Você fala de trabalho para você também observar o sábado. Isso é muito importante. E vamos orar também pelo seu relacionamento, que Deus dirija os seus passos.
Eu lembro do verso que li no início do programa, que fala que Deus ele quer ser o nosso professor, Ele quer ensinar os caminhos dele para nós. Então nós precisamos ter humildade, reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos e permitir que Ele nos guie. Ele vai lhe conceder sabedoria, lhe ajudar, inclusive na questão emocional. Estaremos em oração por você, tá bom, meu amigo? E agora a Marli Leite. Peço oração pela minha vida emocional, mental e espiritual e pela direção do Espírito Santo na minha vida. Amém, Marli. Que Deus a abençoe, que Deus a fortaleça na fé, que Deus lhe conceda saúde emocional, que Deus cuide da sua casa, da sua família. Muito obrigado por participar aqui do programa. E a Maria de Jesus diz: sou de Goiânia, assisto sempre a esse programa e peço oração por meus filhos, netas e irmão, pela salvação deles. Amém, Maria. Maria de Jesus. Pede então pela família. Um grande abraço para você e para essa família querida. E aproveito e mando um abraço para esse querido povo goiano. Que Deus abençoe você ricamente, tá bom, Maria? Que Deus trabalhe continuamente na vida dos seus parentes, dos seus irmãos, para que eles possam se render a Jesus Cristo e a caminhar com Cristo. Porque se aprendemos a caminhar com Cristo aqui na terra, vamos continuar a caminhar com Ele por toda a eternidade. Jesus orou para que nós permanecêssemos ligados à videira. Ele é a videira. Ele é a videira. E quando nós permanecemos conectados à videira, nós damos frutos. Então, o desejo de Deus é que nós permaneçamos conectados à videira para produzir esses frutos para o reino de Deus. Muito obrigado, que Deus abençoe você, tá bom, Maria? A Keila Menezes diz: Pastor Frederico, ore por mim e pela minha família. Precisamos das orações dos irmãos. Deus nos abençoe. Amém, Keila. Um grande abraço para você e para a sua família e obrigado por compartilhar o seu pedido de oração aqui no programa. E a Elígia Moura: olá, quero pedir oração pelo meu cachorrinho. Ele tem 14 anos e recebeu o diagnóstico de um câncer raro e muito maligno, além de um insulinoma. Temos poucas alternativas de tratamento e estamos muito tristes com essa situação. Que Deus dê luz e faça o seu milagre na vidinha dele. Amém, Elígia. Os cachorrinhos são tão especiais para nós, tão queridos. Deus os criou e eles trazem tanta alegria. E quando eles ficam doentinhos, a gente também fica triste. Estaremos em oração por você. Eu gostaria de ler o verso que li no início novamente, o Salmos 32. Aqui no Salmos 32, Davi ele faz um cântico de ação de graças ao Senhor, reconhecendo que Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre. E aqui no verso 8 ele diz assim, 32, verso 8. Puxa, eu estou aqui no livro de Jó, vamos voltar aqui, Salmos 32, verso 8. O Salmos diz assim: eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir, e sob as minhas vistas lhe darei conselho. O Senhor deseja guiar você, o Senhor deseja conduzir os seus passos. E se nós formos humildes, Ele vai nos ensinar preciosas lições. Ele vai ser o nosso conselheiro. Você precisa de sabedoria? Busque essa sabedoria em Deus, refugie-se no Senhor. Você cometeu algum pecado, está triste, está fugindo da presença de Deus? Não desanime, volte-se para Ele. Aqui Davi diz assim: tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. O Senhor deseja efetuar um grande livramento na sua vida. Então eu convido você para buscar o Senhor em oração. Deponha sobre Ele as suas preocupações, as suas ansiedades, os seus medos, e Ele vai cuidar de você. Se você puder, feche os seus olhos neste momento e ore comigo. Maravilhoso Deus, Pai de amor, neste momento nos colocamos de joelhos, Pai, invocando a Tua presença, pedindo a Tua bênção sobre a nossa vida. Somos pecadores, Pai, somos limitados, mas Te agradecemos por Tua graça, que é ilimitada. A exemplo de Davi, que foi alcançado por Tua graça, essa graça que restaurou a sua vida. E neste momento, Pai, eu peço por cada telespectador, por cada pessoa que enviou o seu pedido de oração aqui no programa Lugar de Paz. Eu tenho certeza de que o céu anotou cada pedido de oração
Eu intercedo, Pai, por essas famílias que estão sofrendo, por pessoas que estão distantes dos Teus caminhos, filhos, netos, que o Senhor continue trabalhando continuamente na vida de cada um deles para que retornem. Aquelas pessoas que estão passando por alguma enfermidade, outras internadas, que a Tua mão poderosa seja estendida sobre elas, trazendo cura, livramento. Aquelas pessoas que estão vivendo um vício e precisam da libertação e não conseguem, ó Pai, visite-as, Pai, em suas necessidades, trazendo também a libertação dos vícios. Colocamos a nossa vida em Tuas mãos, Pai. Nós choramos em nome de Jesus. Amém.